Comunidade do Futsal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Podfec na sua tela, no seu celular, no seu computador, aonde você estiver nos assistindo neste momento. Então, espero que você curta, comente, compartilhe e usufrua bastante aqui dessa super resenha, de mais uma super história que está por vir por aqui. E dizer desse craque, dessa fera da preparação de goleiros, né? Foi atleta, hoje, hoje é uma das referências, né? Da área de preparação de goleiros, né? Meu amigo, meu irmão de muito tempo. E eu falei para ele que era para ele estar aqui desde o início, mas as coisas, obviamente, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu minuto. Chegou a hora do meu amigo Igor Braga, conhecido como Igão, Sou eu. né? Que está por aqui, diretamente aí do Cazaquistão, né? Hoje trabalha no Kairat lá, essa equipe vencedora dentro do nosso futsal, né? Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela amizade. E você sabe que eu não preciso aqui ficar enchendo linguiça sobre você, porque você sabe que você é de verdade, e os de verdade a gente não precisa firular muito. Eu acho que só de conviver, e quem convive com você sabe do coração enorme e da pessoa que tu é. Obrigado por estar aqui hoje, meu amigo. Fala, meu querido Kaique, Samir, boa noite. Aqui pra mim já tá anoitecendo, aqui tá clareando o dia já, né? Para mim é uma honra, cara. Fico muito feliz, muito grato de estar participando, mas você sabe, né? Eu sou que nem aquele amigo você vai abrir a porta e vai dizer, eu preciso ele resolver um negócio. Eu não vou te dizer com quem nem onde. Falei, bora, onde é que é o carro? Comigo não tem tempo ruim. Então, tamo junto aí pra gente bater um papo, resenhar, falar umas besteiras, dar umas risadas. Que hoje é dia de resenha boa. Resenha boa, isso é bom, é bom. Eu fico muito feliz do teu crescimento, né? Eu te acompanhei desde a pandemia, onde a gente se conheceu, aonde tudo começou, eu penso. E hoje eu vou falar uma frase que eu falei aí no off, né? Futsal te ajudou e agora quem colabora com o futsal é você. Então, mais uma vez aí, fica aqui, né, o meu agradecimento e parabéns por tudo que você tem feito para o futsal que ele merece e ele precisa de pessoas como você, como Samir, né, para poder engrandecer a nossa modalidade, que ela é tão maravilhosa e muito boa, mas pena que ela é pouco reconhecida. Ainda, né? Né? Não, cara, e é recíproco, né? Todas as suas palavras e eu fico feliz, cara. Toda vez que eu converso contigo, sempre vem um flashback muito bacana, desde quando a gente conheceu na pandemia ali, e ver teu crescimento também, né? Obviamente, hoje quem tu se tornou, e o melhor de tudo, Igor, e o pessoal vai ver isso hoje, e a gente vai fazer de tudo para que o pessoal veja isso. A tua essência nunca mudou, cara. Eu acho isso fantástico, é por isso que isso te diferencia de muitos, porque às vezes quanto maior o poder, maior as responsabilidades. E para você, desde o momento que eu te conheci, a mesma coisa, não mudou nada, nenhuma vírgula. Pelo contrário, né? Cada dia mais resenhista, né? Cada dia O mais. cabelo E tá o cabelo, caindo. o cabelo tá caindo, como, Eu como tô a gente deixando o cabelo crescer porque aqui eu rapo o cabelo, porque cortar o cabelo aqui é caro pra caramba. Eu deixo o cabelo crescer, eu rapo, aí agora eu falei, vou deixar crescer. Não cresce, velho, olha, tá brabo. Acho que eu vou ter que botar uns adubo aqui pra ver se aumenta um pouco o volume. Mas, brincadeira. Não ligo pra esse negócio, eu não sou vaidoso assim também. Mas está aqui também conosco, nossa querida, nossa digníssima companheira aqui, Samile. Seja bem-vinda, minha amiga, mais uma vez, mais um Pô de Fé aqui, mais uma história, né? Olá, meninos. Olá, Kaique. Muito obrigada por mais essa oportunidade, né, Kaique? Obrigada ao Igor. Satisfação em tê-lo conosco aqui. Certeza que será um grande episódio, né? Mais um grande episódio, né? Bastante empolgada, né? Cheia já de ideias e perguntas. Esse off que rola antes aqui, ele planta muitas coisas, né? Então, assim, na expectativa, né? Na expectativa. Certeza de ser mais um grande episódio. Obrigada, Léo, tudo bem? Certeza que será uma grande noite, ou dia para quem vai assistir, ou tarde, enfim. Vai render muito e pode ter certeza disso. E o Igão tem história aí para a gente contar durante muito tempo e a gente vai também. Lembrando que é uma homenagem, né? A gente sempre fala que é uma forma de homenagem também pelo profissional, por tudo que a gente te vê ele contribuindo na nossa modalidade, né? E a gente fala de homenagem, né, Igor? E hoje em dia é difícil, né, cara? A gente só valoriza as pessoas, infelizmente, nosso país é assim, é cultural, uma coisa que não deveria acontecer, mas só valoriza quando perde, né? Então,
Pois é, eu tô É, até preocupado, velho, porque tem aquela frase, né? O cara escreve um livro, planta uma árvore e faz um filho. Pô, eu tenho uma filha sensacional. Árvore, o que eu mais fiz na vida foi plantar árvore. o livro. Passava as férias na roça. E escrevi o livro. Irmão, eu tô com medo de fazer assim, Deus puxar já, então nem levanta as mãos mais não. Você tá doido? Mas tá. Não, Boa acho noite, que tá Léo. por enquanto ele tá puxando Não tô a não. entrada aqui, ó. Fica tranquilo. Tá- Ele tá levando, tá levando. Tá Tá levando. puxando. Ou eu tenho um É, primo que ele tem uma vaidade no cabelo, eu racho o bico, eu mando cada negócio. Pessoal, isso aqui é contra a calvície, ele me xinga toda vez, velho. Cuida da tua meu, vida e deixa meus cabelos quietos. Tá bom. Tem dinheiro, bota implante, pô, bota as folhinhas aqui pra ver se nasce. Ó o Léo aí, ó. ô, falou do Léo aqui, o Léo é goleiro, viu, Igor? O Léo é goleiro. Diz que é o melhor goleiro que tem na pelada lá dele, em Curitiba. Ele é o melhor. Diz que tem defesas que ele faz igual o Thiago, defesa igual o Guita, defesa Ah, igual o Maria. Iguinho. Não, ele vai falar. Então, ó, Léo, para não ficar falando, para não ficar fazendo comercial errado aqui, propaganda errada de você, você vai poder falar, meu amigo. Muito bom te ter mais uma vez aqui e explica para a gente um pouco aí, de forma bem resumida aí, sobre as suas habilidades debaixo das traves aí. Sou Kaique, perdão, uma boa noite a todos aí, muito obrigado pela mais essa oportunidade, boa noite Igor, nosso convidado, é um prazer te ouvir, Samile, minha amiga, bom te ver novamente aí, graças a Deus que estamos todos bem, é sempre um orgulho, uma honra a gente poder participar, mas iniciando aqui, queria deixar registrado aqui um pouco da tristeza de hoje, o tapa na cara que nós aí que somos apaixonados por os esportes, principalmente pelo futsal, que a justiça brasileira fez hoje aí, em decidir que ninguém deve ser penalizado pela morte de 10 meninas aí, de 10 famílias que foram destruídas aí, que fizeram parte aí daquele episódio trágico do Ninho do Urubu. Às vezes a gente fica pensando, né, o quanto que a gente faz, o quanto que a gente se esforça, o quanto que as famílias, né, acreditam no sonho, né, e vivem o sonho de um atleta profissional. E a gente aqui vê cada história diferente, e a do Igor também não vai ser uma diferente, não vai ser igual a de nenhum outro que a gente já participou, e vai ser um grande orgulho estar ouvindo. E com nem, desculpa o clima pesado aí no início, mas gostaria de deixar registrado essa observação. E, professor Igor, cara, eu sou o melhor Léo que tem, só tem eu no grupo de futsal, o outro goleiro é Daniel, o outro é um youtuber que é o professor Noslen. Então, o Léo, eu te garanto que eu sou o melhor que tem lá. Mas sou um, um apaixonado pelo futsal que jogou a vida inteira aí até aos 23 anos, mas optei por estudar porque eu achei que era mais interessante, não. Eu era muito bom, sabe, para jogar, então aí eu achei melhor estudar que eu ia não era tão bom estudando assim, trabalhando. Mas não, sou um apaixonado pelo futsal e sou goleiro, realmente joguei a minha base inteira no futsal no Rio Grande do Sul, disputando estadual, eu cheguei até a jogar a série bronze lá do estadual. Na época que ainda nem existia liga e federação, a gente só tinha as três divisões. Sou natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, então também é uma cidade que respira bastante futsal hoje. Já foi melhor, mas hoje em dia ainda tem as categorias de base e Já sou apanhei muito, bastante tenho, lá, viu? a gente sabe, lá no Rio Grande do Sul o gauchão é bastante disputado, né? Mas, mais uma vez aí, obrigado aí pela oportunidade de ouvi-lo, principalmente lhe agradecer aí, a gente sabe da diferença de horário, a gente vê que o esforço que vocês fazem aqui é uma maneira, a gente precisa respeitar e é uma maneira de respeitar o projeto que a gente tem com o professor Kaique. Muito obrigado, professor Igor. Primeiro, Pô, parabéns, cara, pelas palavras aí, muito bacana. E citar essa questão do Ninho do Urubu é válido pra caramba, porque a gente sabe de todas as condições que o nosso país passa, né? E cada dia mais prova o que a gente não quer que seja provado, né? Da incompetência das pessoas, enfim. Mas ontem eu estava falando até por um grande amigo meu que é flamenguista. Ah, você viu? A gente foi inocentado. Eu falei, sim, mas a consciência do pessoal tem certeza que vai ser pesada pro resto da vida. Porque não vai ter dinheiro que pague, não vai ter a prisão de quem foi responsável que vai trazer os moleques de volta, né? Infelizmente é assim. E quando a gente tem essas decisões meio equivocadas assim, o homem lá em cima dá seu jeito. Ele alinha da forma que tem que alinhar e cabe a nós seguirmos e tentar
minimizar isso ao máximo até em prol das famílias, né? Porque elas não merecem ficar revivendo essas situações o tempo todo. Porque já foi uma fatalidade, um crime absurdo e que não vão voltar. Mas se a gente seguir, pelo menos ameniza e dá um conforto para eles nessas questões e lembrar nos momentos bacanas. E é isso, e obrigado. E não precisa me chamar de professor, eu não sou professor de nada, não. Vocês que são professores, vocês que ensinam as pessoas, que dão condições para elas terem uma vida melhor pô, eu gosto. Eu, até um tempo atrás, eu era pavoroso com o professor, hoje em dia eu sou apaixonado com meus professores. Queria eu fosse assim na minha época de escola, como professor. Mas então pode me chamar de qualquer coisa, menos de professor, que eu tô longe ainda de ser um professor. Samir, você sinalizou, pode ficar à vontade. Na verdade, eu vou pedir uma parte aqui na história do Flamengo, porque né, no mesmo sentido dessa decisão péssima, né, a respeito do incêndio no Ninho do Urubu, foi divulgado também a Renata Mendonça, talvez, jornalista que divulgou as condições que o Flamengo, que é um clube talvez que tenha a maior receita no país, ele trata o futebol feminino, né, as condições quando tu observa, né, de uma letra mais ampla, assim, relacionado ao cuidado que se tem com o masculino, né, com as condições do feminino, né, então, assim, tem toda a questão da base, tem toda a questão do feminino, e me parece que isso vai ser esquecido, vai ser feito uma vista grossa, o Flamengo vai ter um resultado legal nos próximos jogos, daqui a pouco joga com o Racing, né, pela Libertadores, então, assim, algumas coisas vão tirando do foco e muito pouca coisa vai se mudar, né, em relação a isso, né. A gente espera que sim, mas a realidade não é bem essa, né. Só isso, senhores. É, mas isso é uma coisa que infelizmente acontece, principalmente aonde a gente está, que a gente sabe como é que funciona. O Atlético, até esse tempo atrás, também tinha um feminino por obrigação, que as meninas tinham condições horrorosas de trabalho, e aí agora reformularam e melhorou bastante, tanto que os resultados vieram muito bons, até pelo reinício do clube. Mas, infelizmente, a gente tem esse processo muito complicado e complexo no país com relação a tudo isso também. Enfim. É interessante essa pauta de início aí que o Léo puxou, a Samiri também comentou e o Igor, obviamente, pincelou algumas coisas. Obviamente, né, acho que dos que estão aqui, eu sou o único flamenguista, né? E eu não deixar muito bem claro que eu não compactuo com nada desde o início, desde o princípio, né? Ali desde 2019, né? Isso aconteceu, essa tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. E obviamente que a magia do torcedor é torcer, é zoar ou algo do tipo, mas eu acho que maior do que magia de torcedor é a consciência que a gente deve ter sempre de que uma tragédia impune como essa praticamente dá um checkmate de uma forma melancólica. Eu acho que a palavra é essa, melancólica, de chegar a esse ponto, das famílias sofrerem até hoje, porque não é sobre dinheiro, até deixar muito bem claro para todo mundo, não é sobre dinheiro, é sobre justiça, é sobre, amenizar um pouco da perca, porque perca a gente nunca, obviamente a gente, como seres humanos, não estamos preparados para percas, né? A gente não é preparado para isso, mas a gente é lapidado, é diferente. Mas imagina essas famílias, né? Ainda mais depois que saiu essa sentença, quão eles relembraram, é como se estivessem vivendo um novo luto É, novamente. É assim que tem. Então, deixar isso muito bem claro, né? Porque é importante, a gente obviamente fala aqui sobre as histórias do futsal, todo mundo, mas a gente tem que tocar sim esses assuntos, porque eles são muito importantes, né? Porque também aqui nosso podcast também é um podcast de opinião. Podcast que a gente não dá, não censura ninguém. Então, todo mundo aqui tem voz, todo mundo tem sua opinião, e é muito importante isso. Primeiro, pela democracia, e acima de tudo, para a gente conjecturar ideias que unem um propósito. Que propósito é esse? Nesse caso direcionado que a gente está falando sobre o Ninho do Urubu. É sobre ter justiça, é sobre ser justo, né, com todas as famílias, e a gente viu que não houve, infelizmente, né? Então, não adianta dizer que está fazendo 10 anos, 5 anos, 7 anos do que aconteceu no Ninho se a justiça não foi feita da forma devida. Então, isso
é importante a gente ratificar. Bom, Igão, falando agora voltando a falar sobre você, meu amigo, como é que foi a tua história dentro do esporte? Tu tem cara de menino traquino, cara. Como é que foi teu início Cara, ali na... eu era muito doido, assim, sabe? Eu fui um cara muito doido, muito bacana, assim, muito. Vivi bastante a modalidade. Cara, a modalidade caiu no meu colo, assim, na verdade, cara. Eu era uma pessoa, né, que jogava, praticava os esportes na escola, enfim. E eu me mudei de escola, eu estudava num colégio, não era próximo da minha casa, e aí, por questões econômicas, eu acabei indo para uma outra escola. E diga-se de passagem, meus pais, principalmente a minha mãe, no caso, ela fez de tudo para me dar uma educação de qualidade, né? Eu sou de Belo Horizonte, nasci e fui criado ali. Então, ela optou por abrir mão de alguns confortos para eu estudar em escolas particulares, né? Então, a gente não tinha carro, mas eu estudava numa escola particular. A gente não tinha uma. A gente não ia comer muito fora, para eu poder estudar em escola particular. Então ela toda. Minha mãe é contadora e meu pai também, mas o meu pai tinha uma condição menor, porque ele ficou desempregado muito cedo, não conseguia arrumar emprego e trabalhava com bicos, né? A minha mãe tinha uma condição mais estabilizada. E ela que era a patriarca da casa, no caso, né? Ela que tomava as decisões, ela optou em que a gente não teria uma vida muito confortável, mas graças a Deus e a ela muito, nunca me faltou nada, né, em termos de condições de estrutura, em termos de condições de viver e assim e tal. E aí fui para uma escola próxima da minha casa, que chama o Colégio Padre Eustáquio, né? E nisso eu conheci um menino que chamava Serginho. Eu jogava na escola handball. Lá, aí na época a gente tinha educação física, né? Então a gente jogava todas as modalidades. E o professor gostava muito do handball e me convidou, eu era goleiro de handball. Mas nas peladas eu era goleiro, normal, assim. E no futsal eu jogava muito na linha, brincando, assim, tal. E eu entrei no time da escola, na linha, no futsal, e era goleiro do handball. E esse meu amigo Serginho, ele me convidou para jogar no time do bairro, que chamava Cosmos, do professor Kilder até. Eu até tenho que chamar ele, que eu tenho que mandar o livro para ele. E aí ele viu que todo mundo achava que eu era bom goleiro, né? Pra mim, tava tudo certo, eu só queria jogar bom. E na escola, os nossos goleiros da escola não eram tão bons. E eles pediam pro treinador, que era o Amauri, professor, bota o Igor no gol. Ele, não, eu prefiro ele na linha aqui. Mas ele é o goleiro do handball, ele joga no time do Bahia. Não, 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 deixa ele aí. E aí, beleza, vida que segue, a gente jogou campeonatos de escola, né, interséries, essas coisas todas. E no meu time do bairro, a gente entrou na Copa Sesc. Copa Sesc era um torneio que tinha, eu não sei se ainda tem, né, nos estados, que na época tinha 150 clubes. E nós fomos até a semifinal, eu acho, se eu não estou me enganado. Não, até a final, a gente perdeu a final. Ou a gente ficou em terceiro, eu não me lembro. Eu sei que a gente eliminou o Galo, pô. O Atlético, numa dessas disputas aí da categoria sub. Acho que era pré-mirim, mirim. Não vou eu lembrar. Não sei nem mais os nomes. Agora é sub um monte de coisa, sub 7 9. Mas nessa eu acho que era 13. Acho que seria sub 13. A gente eliminou o Atlético. E o supervisor do Atlético, que é o nosso saudoso José Raimundo, falecido, que foi presidente da Federação Mineira recentemente, estava na presidência, ele me entregou um cartão e falou assim: ó, vai. E eu não sabia. O filho dele estudava na escola, pô. Eu jogava com o filho dele na escola e eu não sabia quem ele era. E ele falou: ó, vai no Atlético lá que a partir da semana que vem você vai ser jogador do Galo. Pô, e eu imaginei eu atleticano, meu pai atleticano, minha mãe é cruzeirense, né? Aí a gente vai contra, aí eu falei, "Ah, vou contrariar ela, mas é o orgulho do pai, né?" Aí na outra semana eu tava no Galo. Aí eu fiquei no Galo, tinham 9 goleiros, 9 goleiros. E cheguei na escola e falei, contei, né, pro pessoal, eu tava todo empolgadão. Aí o treinador disse, não, então agora você vai pro gol, então, na escola. Aí comecei, ser goleiro de coisa. Aí no Galo, minha vida foi ali, cara. Aonde o Carlão, que fez o curso ontem, que é o treinador de goleiro do Cruzeiro, ele era o meu treinador de goleiro na época, 96. Ele foi o meu primeiro treinador de goleiro, cara. E a gente trabalhou junto até 2001, com um período ali que ele não, que ele saiu e voltou, que a gente não treinava mais, mas em 2001 ele tinha voltado pro clube, eu pedi para ele para me ajudar. E ali eu vivenciei várias histórias, até com ele mesmo, muito muito bacanas. Eu era o oitavo goleiro quando eu cheguei, aí depois eu virei o segundo, porque é aquela regra dos primeiro quarteto, segundo quarteto, né? E eu era do segundo quarteto. Aí o meu primeiro campeonato a gente perdeu, porque eu tomei um piruzão, aí a gente perdeu por um gol de diferença, que foi bastante. Ali eu aprendi que as pessoas têm que ser sinceras. Falaram pra mim que eu tinha que a culpa era minha, a culpa foi minha. E no outro ano não, os goleiros foram saindo. Um machucou, o outro não quis, o outro foi estudar e eu fui ficando.
E nisso eu não tinha muito espaço para treino, porque tinha muitos goleiros ainda. Eu ficava correndo em volta da quadra, até dar a oportunidade de eu treinar. E aí foi treinando, enfim. Aí as coisas foram caminhando, um goleiro foi saindo, eu fui conquistando a minha vaga, aí o treinador, que era o Catatal, começou a gostar de mim. Eu jogava com o pé, que ajudava. Aí o Carlão pegava no meu pé muito para treinar, que eu tinha que treinar muito, eu treinava bastante, mas eu treinava igual um cavalo, muito mesmo. E as coisas foram acontecendo, assim. Aí eu fui pro sub-20 e aí já. E aí entrou as coisas ruins, né? Meus pais se separaram, aquela rebeldia toda, mas aí a minha mãe foi ponta firme que eu tinha, ia para psicólogo, psiquiatra, tudo que era psico que podia ter, mas eu via no futsal o meu lugar de desabafo, assim, entende? Que eu botava para fora toda a raiva, todo o sentimento que eu tinha de casa. E eu era um moleque muito difícil, assim. O meu relacionamento com meus pais eram complicados. E então, eu sou filho único, né? E o futsal era minha válvula de escape ali. E eu comecei, aí o goleiro do Juvenil quebrou o dedo, aí eu era infanto, me chamaram para substituir, daí já era o Miltinho treinador. Aí o Miltinho gostou, me chamou para ficar no banco no jogo do adulto, que eram os que não jogavam muito, que eram os campeonatos que a gente disputava na cidade adulto para todo mundo poder jogar. Aí eu acabei entrando no jogo, ele foi gostando. Aí os jogadores também foram, pô, o goleiro é bom, e o goleiro é bom e tal. Aí na época era Saad, né, Neto, Juninho, essa turma assim, meia boca, sabe? Que foi campeã da liga ali. E aí eu fui ficando ali, cara. Aí eu fui gandula da final de 97, meu, da liga. Esses dias eu printei, esses dias não, faz muito tempo. Eu vou até repostar de novo. Eu postei um vídeo da final da Liga de 97 em que eu apareço como gandulinha. Eu tô bem no cantinho, assim, quando é o segundo tempo, eu tô atrás do gol do Franklin. Eu tô ali, com o uniforme. Eu não esqueço até hoje, na camisa escrito Liga Nacional, patrocínio da Kaiser. Um bonezinho branco, uma camisa branca e um short vermelho. Eu tava ali. Foi o Atlético e o Rio Miespa Banespa. ou Não, o Atlético e Banespa. Banespa, Eu é? briguei com o Franklin até no jogo. Que eu fui entregar a bola, sabe, eu ameacei jogar a bola assim, botei ela no chão. Aí a gente discutiu bastante, assim. Eu fiquei muito feliz, todo achando que eu era gente. Anos depois eu contei pra ele, falou, não acredito que era você. Era eu lá, o Gandula. Aí 2 anos depois, eu tava na tribuna com o presidente do Atlético assistindo a final de 99. De Gandula pra lá. Aí foi um dos momentos assim mais emocionantes que eu tive foi a volta da Taça Brasil de 99. Nós ficamos em segundo, aí os goleiros eram Sidão, Buzuca e eu. Mas o Sidão tava no adulto, então era Buzuca e eu. E eu joguei a semifinal e a final, a maior parte do tempo. Porque na semifinal a gente tava ganhando, aí eu tive um tiro livre, eu entrei e fiquei, e a gente foi bem assim, mas, bom, já tava quase classificado. E na final a gente tava perdendo o jogo, e eu entrei, a gente conseguiu empatar e a gente perdeu na morte súbita. E contra a GM. O lance da jogada foi Cirilo e Fernandão que fizeram o gol. Assim, só os dois que estavam, né? Que era um dos que tinha na GM, né? Que era as duas equipes mais fortes do país eram a gente, mas a GM era muito acima do normal, não tinha. A gente tinha Neto, Leitão, Tostão, muita gente boa, mas os caras tinham a seleção do mundo. A base campeã do mundo era os caras depois, então não tinha muito o que fazer. E aí eu voltei e o meu time me chamou para assistir o treino no Mineirinho, pô. Quando eu cheguei, o Atílio também tava, ele foi. Quando eu cheguei, os caras do adulto ali, Manuel Falcão, o Lenísio, toda a turma, aquela Cacau, que foi treinador daqui, Rogério, eles bateram palma para mim, fizeram uma festa, porque eu tinha ido bem, eles gostavam de mim e tal. Então, ele foi um dos momentos marcantes, assim, na minha carreira. E aí eu fui convidado para assistir a final na tribuna, assim. Então eu falei, pô, de Gandula há 2 anos atrás, na tribuna no outro. E aí continuou, seguiu minha vida no futsal, só que aí em 2000 foi o ano que eu achei que eu era o melhor goleiro do mundo. E aí foi o meu pior ano, assim. A gente foi eliminado da Taça Brasil, eu deixei de jogar, e aí o Bianchini apareceu, que é o Rafael, que jogou no Minas por muitos anos, né? Não o Pedro Bianchini, não são irmãos, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui. E aí ele apareceu no cenário, foi muito bem. Ele merecia ter jogado a Taça Brasil no meu lugar. Eu joguei por status, pela minha condição de ser titular, de ser capitão do time, mas por merecimento eu não merecia ter jogado. Não merecia mesmo, porque eu tava muito ruim. Não treinava, achava que eu era melhor que todo mundo, desrespeitava a hierarquia, desrespeitava meus companheiros. Então foi um ano muito difícil, assim. E aí o Atlético acabou, né?
como eu citei ontem, conversei. Aí foram todo mundo pro Minas, inclusive o Bianchini. E eu tive o convite para ir pro Minas e resolvi ficar. Aí fiquei porque eu devia ao clube pelo menos uma vontade maior da minha parte de estar no clube. E aí coincidiu que a gente foi campeão da Taça Brasil Sub-20, eu era o capitão daquele time, eu tive a responsabilidade de realmente liderar aquele grupo em termos de convivência, de dia a dia, e foi uma experiência muito gratificante para mim, muito mesmo, que me ajuda até hoje nesse aspecto de liderança, de saber ouvir, de tentar entender o lado humano das pessoas. Não só eu, mas o Wendel, Wender, Giovanni, Léo Bonfim, Pitangui, se eu citar aqui Jade, foi um grupo muito legal, né? Que o China era o nosso treinador. E dali eu fui para Rio Verde, cara, em Goiás. Aí, enfim, aí começou. Fui para Rio Verde, de Rio Verde fui para Mato Grosso fui para Sorriso, fui para Uques, fui para Joinville, fui para Minas, enfim, fui rodando esse Brasil todo. Joguei com o professor Oswaldo Mendonça em Sergipe e o Davi, filho dele, carregava água para mim. Olha que E doideira o esporte. Aham. E já queria ser treinador. Ele era auxiliar do pai dele. E ele era um moleque, uma criança. E era auxiliar do pai dele. Auxiliar do pai dele. Aí dali eu fui para Santiago, no Rio Grande do Sul, que é onde eu joguei a prata e apanhei em Pelotas. Não só em Pelotas, a gente apanhava em tudo quanto é canto que a gente jogava. Porque a prata era pesada. Meu pai. Que era um lugar também que eu não queria ficar. Falei, pô, eu não vou ficar nesse time sem estrutura, não. Tá doido? Joguei nos melhores clubes do país, vou ficar aqui. Aí durante um período de folga. Sabe quando dá aquele estalo na sua cabeça, assim, pô, a culpa é minha das coisas não estarem dando certo. E aí eu começou a dar certo, eu fui parar. Aí conheci a minha esposa lá em Santiago, conheci a Janine lá, e a gente se conheceu, e aí eu fui parar em Erechim, em 2010. E aí fiquei até 12, até 11 como goleiro. Aí em 2012 eu me tornei treinador de goleiro e goleiro. Aí dei sequência, e aí em 14 foi meu último ano como atleta. Aí parei e virei treinador de goleiro em 2015. Mas em 2014 foi muito massa, assim. É uma história, foi bacana como é que eu parei, assim. Até quem contava isso era um diretor do Atlântico e eu ficava feliz que ele contava com um orgulho danado, assim. Eu, é, eu trabalhava, eu era goleiro em 2014, os goleiros eram eu e Maisena e o Ângelo, que era sub-20 na época. Nem sub-20 ele era ainda. E eles tinham contratado o Renan, que estava em Carlos Barbosa, para o ano do Mundial, 2015. E eles me chamaram para me comunicar que eles iam mandar dispensar o Maisena e iam ficar com o Renan, e os goleiros seriam eu e o Renan e o Ângelo. E eu falei, não, pô, vocês estão errados. Maisena foi o melhor goleiro da Libertadores, o melhor goleiro das finais do Campeonato Gaúcho, que a gente foi campeão, e vocês vão mandar o cara embora porque vocês vão contratar outro? Então tá errado. Não, Igor, mas aí como é que a gente faz? A gente vai te mandar embora? Não pode. Eu falei, por que que não? Ah, porque eu sou o treinador de goleiro. Eu falei, então eu, como treinador de goleiro, eu mando o Igor, goleiro, embora. Então eu não fico mais aqui. E vocês renovam com mais N e fico com mais N com o Renan. Aí eles, não. Até o Elton falou, não, pô, o mais N vai ser, não, tá errado. O cara foi, ele ganhou tudo, que o clube nunca tinha ganhado, ele ganhou, e agora ele vai sair porque eu vou ficar, não, pô, então saio eu. Aí resolvi que ia sair. Aí fui pra casa e tal, comecei a ligar pra todo mundo, né? Eu não tinha empresário na época, vou ligar pra ver quanto mais rápido eu arrumar time, mais segurança eu dou pra minha família. Eu já era casado, já a Pietra já tinha nascido, enfim, então eu já arrumo um emprego logo. Nesse meio tempo o Elton me liga, volta aqui que a gente tem uma proposta pra te fazer. Aí voltei no clube, eu morava próximo. Ó, a gente conversou e tal, e a gente tem uma proposta pra te fazer, é assim. Você não quer ser treinador de goleiro? Porque eu me tornar treinador de goleiro e goleiro foi o Cirineu, que hoje ele é fisioterapeuta do clube, que ele fazia parte de treinador de goleiro, que ele já não queria mais, falou, bota o Igor que o Igor ajuda. Aí aceitaram. Aí nessa aí fizeram a proposta. Eu pensei, falei, bom, só tem uma condição. Eu tenho que ganhar a mesma coisa que eu ganho como goleiro. Que eu acho que vocês têm que valorizar pelo menos a função. Aí foi um debate. Ah, beleza, a gente vai aceitar. Aí fiquei. Aí ele perguntou, aí, você sabe fazer análise de desempenho? Eu falei, sei.
Que aí não era análise P na época, né? Era scout, né? Sabe mexer com isso? Falei, sei. Sabe editar vídeo? Sei. Sei sim, deixa pra mim. Aí ele falou, então amanhã então você me traz um modelo de um vídeo editado e tal. Eu falei, trago, pô, deixa, pode deixar. Sabia nada. Eu não sabia nem mexer em abrir Excel, pô. Fui pra casa desesperado. Falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Aí quem tem amigo tem tudo nessa vida. Como eu tinha jogado no Minas com o Miltinho de novo, né, na época, tinha o auxiliar dele que era o Ziquinho. E o Ziquinho editava os vídeos pra gente naquela época, imagina em 2005. Falei, Ziquinho, eu preciso da sua ajuda, velho. Aconteceu isso, isso, isso. Ele, vou te ajudar. Compra o meu curso. Eu falei, safado, eu quero que você me ajude, não que faça eu fazer curso. Aí ele, não, compra o meu curso. Eu fui, comprei e fiz. Só que o curso dele era muito rápido. Isso era um curso, né, no Hotmart, o primeiro, assim, bem pequenininho, assim. Então aí eu falei, ah, já sei o que que eu vou fazer. Aí fui no YouTube, peguei os melhores momentos do Barcelona, do jogo da UEFA, e cortei. Tinha um monte de lance do Ferrão até. E fui montando, botei legendinha ali e tal, os títulos, e me entreguei no outro dia pro hotel. Ah, é assim mesmo. A gente só precisa botar uns replay e tal. Você consegue fazer? Eu, claro, deixa pra mim, não sei o que e tal. Aí ficou. Aí foi indo. Aí já fazia. Aí eu passava a noite inteira fazendo scout. Meu Deus, que sofrimento, cara. Vala-me, Senhor. Eu virava a noite pra fazer um jogo de 1 hora e meia que eu demoro hoje. Mas eu demorava 5 horas. 5. Mas assim, era legal. Eu filmava, aí queria fazer scout junto, aí não dava certo, aí eu ia corrigir, aí tinha que editar. Aí eu demorava, porque eu assistia o jogo no tempo, na velocidade real. E claro, não tinha essa experiência de ler jogo rápido como eu tenho hoje. Então, pô, meu primeiro foi um torneio em Giruá. Aí gravei o jogo e tal, né? Grandão. Aí fui editar o vídeo, peguei café, xícara, depois do jogo, deixa pra mim. 4 horas da manhã eu cochilei, bati minha cabeça na xícara, a xícara derramou no computador, virou uma confusão. Não, que favela. Aí eu virando o computador pra cair o café pra não ficar grudado e jogava álcool e as teclas tava grudando. Ah, vala-me. Aí os lances, o ataque tava na defesa, a defesa tava na bola parada, tudo errado. Aí imprimi o scout, era um camalhaço de folhas, eram umas 30 folhas, entregava pro cigano. O cigano, meu Deus, que monte de folha é essa? Foi, é o scout, pega aí. Então, assim, era uma aventura, cara. Aí fui aprendendo, fui melhorando, fui tentativa e erro, fui fazendo, fui tentando. E aí foi indo, cara, foi fluindo, assim. Foi fluindo. Pô, aí, cara, tem umas histórias massas. Aí queria fazer scout dentro do ônibus. Aí, pá, o computador não funciona. Aí acabava a Ah, bateria. Meu meu. Jesus. Você falou, obviamente, né, Igor, nessa tua trajetória tão bacana aí. Eu observei, obviamente, a gente dá para observar muitas e muitas coisas. Inclusive, me chama a atenção a tua resiliência, né? Eu acho que em muitas coisas era tudo para dar errado. Era tudo para Cara, dar errado. era. Porque assim, as histórias eram pesadas. Eu fui para Rio Verde, que eu optei por ir para Rio Verde, para poder jogar a Liga Nacional. E eu pensei que todos os times da Liga eram que nem o Atlético. E não eram. Mas aí lá tinha. Aí eu comecei a conhecer várias pessoas. Por exemplo, Ney Pereira hoje é meu paizão, pô. A gente é amigaço, assim. Sabe? O Jailton, que jogou em Barbosa, aquele deficiente visual, que é um fenômeno. O cara com um olho só faz o que ele faz. Eu dizia pra ele, imagina você com dois, pai. Você ia fazer milagre. O bicho é diferente mesmo. Sensacional. César Paraíba, que fez meu curso outro dia, Camarão. Então, assim, tem várias pessoas. Rabicó, pô, eu morei com o Rabicó 3 anos, pô. Resenha. Pô, o Rabicó é uma criança grande. Era, né? Saudoso. E ali a gente ficou sem receber 6 meses e você via as pessoas, assim, querendo fazer pelo futsal, sabe? Pô, o Ney tinha família, pô, tem família, né? Imagina, o gabarito do Ney era um dos melhores treinadores do mundo. 6 meses sem receber, pô. Despejado de casa, sabe? Assim, umas histórias assim, muito tristes em função da falta de organização dos clubes, enfim. Mas ninguém deixava de acreditar no futsal. Tanto que a gente foi campeão, pô. A gente foi campeão em cima do Goiás, que era a estrutura que hoje a gente podia comparar assim. Na época, a estrutura do Goiás hoje era padrão Joinville de qualidade. Joinville, cara. Então, assim, que é Sérgio Adriano ali, muito legal. Tem uma história bacana demais. A gente foi pra final em 2011 e o Sérgio Adriano era o treinador. Aí veio o 2001, desculpa. Aí veio o Paulinho Cardoso pro Goiás. E o Paulinho Cardoso veio e trouxe o Ivan. O Marciano não tinha chego ainda. O Marciano foi chegar no ano depois, 2012. E o Sérgio Adriano tava querendo que eu fosse pro Goiás. E aí ele me chamou no primeiro jogo da final, falou: "Olha, a gente tem interesse em você e tal."
a gente sabe quanto você ganha, a gente vai te fazer uma proposta e tal. Eu felizão, né? Falei, pô, vou pro Goiás, né? Vou morar em Goiânia e tal. Aí, no outro jogo, ele foi me apresentar pro Paulinho Cardoso. Aí o Paulinho, prazer e tal, não sei o que. Ah, eu sei quem você é, não sei o que. Não, então, esse aqui a gente tá conversando. Então, eu falei, não, 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 tá não, tá não, tá não. Você não vai ver meu time, não. Eu já vou trazer outro goleiro e a gente não precisa, não quer não. Pô, cortou a contratação na minha frente, assim. Aí, anos depois, eu na UX em 2003, o Jarico, que me levou, junto com o Enio Ercílio, vai pra Itália. Quem chega? Paulinho Cardoso. Falei, meu Deus, eu vou durar 3 meses aqui, ele vai querer que eu vá embora. Certeza absoluta. E não deu outra. Ele chegou na minha cara e falou: Eu não quero você aqui. Aí eu falei: Você tem que querer, porque meu contrato tá renovado até outro ano. Você não tem escolha. E aí no outro ano, aí casou que o Ângelo teve uma lesão grave. E aí ele queria tratar para ele poder ir pro Mundial de 2004, né? Então ele ficou mais da metade da liga sem jogar. E eu joguei. A gente terminou em primeiro. Primeiro, segundo, não sei. E eu tava muito bem, mas muito bem. Eu brincava com ele e falei assim: Ei, Paulinho, imagina se eu não tivesse aqui, hein? Olha, aí eu quero te mandar embora, desgrama, mas tu tá aqui. Aí a gente virou amigo. Uma amigaça. Ele ia na minha casa fazer churrasco, a gente fazia churrasco, virava a noite ali conversando, tomando uns gole. Aí ali a gente ficou amigão. Conseguimos uma amizade sensacional, assim. Mas começou com uma negação dele. Olha que Aham, coisa. muito, mano. Uma É loucura. é através de umas coisas dessas que a gente vai descobrindo. E como a gente estava falando, né? Também, lembrando que a gente estava falando sobre. Tinha tudo para ir para um caminho totalmente diferente, né? Fora do alto Uhum. rendimento. Mas eu acho muito interessante da tua fala também, cara, que tu transformou a adversidade numa motivação. Aquilo ali te deu um gás a mais. Aquilo ali te deu um ânimo a mais. Obviamente que tem coisas, né, Igor, que se deixar nos paralisa, nos desanima. Isso acontece, isso Sim. é coisa, né, ao nosso redor. Mas você tem alguma história assim de início, na tua iniciação, assim, que te marcou muito, que até hoje, quando você lembra assim, você vê que foi um dos pilares fundamentais assim para a tua continuidade? Tem algum episódio assim que te marcou muito, que te marca até hoje, até quando você lembra assim? Cara, ali em Rio Verde foi pesado, meu. Foi situações que eu passei já terminando o sub-20 ali para adulto, que me marcou muito porque eu cheguei, cara, que com uma semana assim, a gente não tinha nem onde comer, porque não pagaram o restaurante e tal. E essa questão da liderança mesmo, meio que eu que tomava a frente de fazer as coisas, assim, sabe? E aí eu me expunha muito, como até hoje, não tenho problema com isso. Mas essas situações, assim, de ter que correr atrás porque não tinha e bater de frente com pessoas com uma hierarquia maior, por exemplo, diretor, supervisor, né, treinadores, isso eu tive desde cedo. Porque até o meu pai me ensinava muito essas coisas assim. Meu pai foi um cara que teve uma vida muito complicada, tá? Foi um cara muito difícil, mas que me ensinou muito essa questão de aprenda e faça, observe e faça, sabe? Não dependa dos outros nem para trocar uma simples lâmpada. Faça você, corra atrás, procure aprender, né? E problema nasceu para ser resolvido. Não tem problema que não seja resolvido. Então, tu tem problema, resolva. Não sei como, mas vai lá e resolva, né? E a relação que eu tinha com meu pai era muito bacana, assim, dessas questões de vida, sabe? Porque eu poderia ter sido um moleque criado em apartamento, soltando pipa ali da janela, e ele me botava na rua. Ele me botava para jogar bola na rua, ele me levava para rua, ele me levava para os lugares mais pesados, assim. E isso me deu uma consciência de que eu teria que fazer as coisas por mim e mais, por consequência, pelos outros, né? E ali em Rio Verde, esse fato, nas primeiras semanas, assim, foi bem pesado, cara. Pra mim, assim, de ter que chegar no lugar, de não conhecer ninguém praticamente, e ter que tomar a frente de um negócio que eu não tinha nada a ver com a história no início, mas que me afetava e afetava todo mundo. Então, resolver isso, assim, foi complicado, assim. Mas me ajudou bastante, pô, porque eu entendi que eu poderia ser líder mesmo sendo novo, né? E eu nunca me eximi de dar opinião, né? Quando eu troquei de clube, eu saí de Rio Verde e fui para a UX. A UX estava passando por um período complicado de derrotas. Era um clube muito bem estruturado, com as melhores estruturas do país, sensacional, mas que perdia muito, porque tinha muito jovem. E aí a gente não conseguia ganhar.
E ali já na primeira semana tinha reunião e eu já estava participando da reunião também. E aí eu comecei, às vezes, até eu passava do ponto, né? Porque eu chegava no lugar e já queria dar opinião. E isso me atrapalhava um bocado, assim, porque você já chega já se expondo, né? Aquela história, até abaixa demais, você mostra a bunda. Então eu queria muito ajudar e acabava que eu atrapalhava, né? Mas, cara, esses episódios assim que me marcaram muito, assim. E na questão do em 2000 que eu fui muito mal, mas muito mal de rendimento, assim, meu, sabe? Eu não queria nada com nada mesmo, e eu tive que aprender muito com tentativa e erro. Porque como eu era muito rebelde dentro de casa, eu não aceitar, eu sou um cara muito difícil de aceitar as pessoas falarem comigo, sabe? De dizer assim, você tá errado. Porque como eu tive muitas questões de tentativa e erro, e que eu tinha que achar a resposta dentro das coisas que eu errava, as pessoas que tentavam me ajudar, eu era muito arredio, assim, eu não aceitava muito, sabe? Eu era muito difícil dessa aceitação. Em contrapartida, eu queria ajudar todo mundo. Eu queria ajudar todo mundo às vezes eu me perdia nessas situações, porque eu me via muito sozinho e eu não tenho, e até hoje eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda, mas muita mesmo. Eu tento resolver sem falar com ninguém. A Janine briga comigo pra caramba, que às vezes eu tô precisando de alguma ajuda e eu não peço, e ela fica indignada, porque eu não peço nem pra ela, né? Então, assim, isso é uma coisa assim que me ajudou muito, né? E eu tento trabalhar com isso assim para poder melhorar, né? De ter um pouco mais não é humildade, mas um pouco mais de reconhecer que as pessoas também podem me ajudar e não só eu ajudar as pessoas, assim. É interessante essa tua fala, Igor, porque é, Comer é um através docinho de leite. é através das adversidades que a gente vê quem é quem, obviamente, né? Quem realmente está conosco, quem são as pessoas que realmente podem, a gente pode contar nos dedos que pode, a gente pode confiar. E em toda a tua fala, e é uma coisa que eu sempre vou bater o martelo aqui, que eu não abro mão e de falar da importância familiar, né, cara? A importância da criação. E acredito que contigo também não foi diferente. Você vendo hoje, uma opinião obviamente sua, né? Você vendo hoje a situação hoje, Igor, você vendo hoje a formação de goleiros hoje, a formação de atletas acima de tudo. Tem algumas coisas que te preocupam muito. Claro que as gerações são diferentes, né? Do Igor quando começou para Sim. hoje, isso aí é redundante a gente falar. Mas você observando hoje com as categorias de base, com a formação dos atletas hoje em dia, isso tem te preocupado muito algumas coisas assim tem te deixaram com um pulga atrás da orelha assim? Como é que tu observa isso? Também trazendo isso que eu falei sobre a importância da inserção familiar na condução, não só na vida pessoal, mas também na condução das decisões, inclusive sua como atleta também, como você foi. Cara, eu penso assim, ó, a preocupação que eu tenho e eu penso que ela vai passar porque a gente pegou um período de transição, né, cara? Se a gente for parar para olhar assim, a questão da globalização, da internet, é um período que é tudo muito novo. E muitas pessoas não conseguem lidar com isso da forma que eu penso que seria o ideal, né? Eu vejo muito a questão dos professores hoje dizer muito, eu sei, eu sei, mas nem sequer estudaram. Eles vão no YouTube, olham e replicam. E essa questão da transição, a gente sofre muito, mas a gente sabe que ela é passageira, né? Lá atrás a gente tinha um modelo de trabalho que era totalmente diferente, que se é usado hoje, eu acho que os próprios pais não iam aceitar, né? Que era um ambiente muito sincero, de muita honestidade do superior para com o subordinado ali, eu vou dizer treinador e atleta, de vou dar um exemplo clássico. Eu era o quarto goleiro do adulto. A gente tinha uma Taça Brasil adulta para disputar. O meu tio chegou para mim e falou que eu não ia porque eu tava mal. Ponto. Tu não vai porque você tá mal. Se você tivesse bem, você iria. Então você está mal. Você não tá. Foi nos anos 2000. Você não tá treinando bem. Você não tá se dedicando. Falar isso hoje para um atleta, pode ser um atleta de 20 anos, não tem problema. Ele vai falar pro pai dele, é perigoso o pai dele dar um tiro no treinador, sabe? Porque as coisas estão chegando nesse ponto, né? Se a gente vê um menino de 9 anos, vê não, né? A gente lê.
um menino de 9 anos que esfaqueou a mãe porque ela tirou o celular dele. Então você imagina a que ponto podemos chegar. Então essa é a minha preocupação. E aí eu penso assim, eu digo que é transição porque a gente já começa a ver indícios de que as pessoas entendem que isso não é benéfico e elas começam a voltar e reconsiderar algumas situações. E aí ela já começa a ter o entendimento que muitas vezes o começar do zero é mais válido do que você copiar alguém. Porque quando você copia, você não sabe o motivo, você não sabe o porquê, né? E aí eu entro na questão do treinador de goleiro. Treinador de goleiro, preparador de goleiro, enfim, ele tem que entender o lado, não só ele, mas assim, tem que ter o lado humano e ele tem que saber com o que ele está lidando. E muitas vezes o treinador vai na internet, pega o trabalho que o Thiago faz e vai botar pro Igor. Gente, o trabalho do Thiago não vai servir pro Igor. Ele pode se basear no trabalho do Thiago, mas ele não pode replicar no Igor o trabalho do Thiago. Eu não posso fazer o exercício que eu vi o Guaíba fazendo para os meus goleiros aqui sem saber o porquê que ele está fazendo, sem saber o motivo, sem saber a questão da valência física, de todos os detalhes, aí talvez, quem sabe, eu possa replicar. Mas hoje, e esse comodismo, que é muito mais fácil, que a gente tem o acesso à informação, ele faz com que as pessoas fiquem acomodadas. E o lado contrário é que o atleta, ele também vê a mesma coisa que eu vejo, que a internet está aí. Aí ele vê e ele já tira as conclusões por ele mesmo do que ele tem que fazer. Então ele não recebe o novo, ele pratica o que ele está vendo. E nem sempre isso vai fazer com que ele tenha uma prática de excelência. Ele vai fazer uma cópia do que ele viu. E ele vai deixar de ser ele vai deixar de ser a sua opinião. E aí na base é pior, porque aí daí o pai influencia, a mãe influencia, o cuidador influencia. Então todo mundo começa a dar pitaco, porque todo mundo assiste. Entende? Por exemplo, o pai não. Eu já presenciei isso. O pai de um sub-9 quer que o filho dele seja o melhor jogador do mundo. É um direito do pai dele. Mas ele não pode botar o menino para treinar 7 horas por dia. Para isso. O moleque nem vive. Ele deixa de ser uma criança para ser um adulto. Ele tá tendo ali um emprego, sabe? Assim, que fisicamente vai desfavorecer o menino, vai prejudicar. E no fim ele não vai ser, porque daqui a pouco ele vai chegar com 15, 16 anos, ele esquece e não quer mais jogar bola. E aí quem tá frustrado é o pai ou é a criança? Quem tá mal criado é o pai ou a criança? Eu tive um fato no Atlântico que o pai queria realizar o sonho dele no filho. Ele queria que o filho dele fosse goleiro. O filho dele foi goleiro. Hoje ele é goleiro amador. Ele teve a capacidade de mandar para as pessoas o link de votação de melhor goleiro da Liga Nacional, sendo que ele nem era, ele era o 30º goleiro do clube. Olha que ponto chega o pensamento de um pai para poder botar o filho dele como. Imagina se. Deus me livre, ainda bem que não. Imagina se ganha numa votação um moleque que tá lá escrito, mas não jogou nenhum jogo. Não ganhou na votação. Imagina a confusão que a gente ia arrumar. E a gente está dizendo na internet agora. Porque no passado, quando tinha as votações online, todo mundo burlava a votação. Quem entendia o mínimo de TI, botava o código, entrava no site e burlava a votação. Isso era fato. E eu não estou contando uma mentira, estou contando um fato e era mesmo. Sabe? Então, assim, você vê, o goleiro jogava um jogo, melhor goleiro. Mas da onde, gente? Então, assim, as pessoas perdem a noção do juízo em prol de uma situação que não tem cabimento. E a gente tem que ter muito cuidado, porque essa transição, ela, como eu falei, ela tá melhorando, só que a gente não sabe quando ela acaba, porque a gente é surpreendido a cada dia por uma coisa nova. E a coisa nova que a gente é surpreendido, na sua grande maioria, é negativa. Até porque né, o nosso país, ele gosta da tragédia, né? Ele gosta de evidenciar o ruim. Ele não é capaz de valorizar, e aí entra aquela história a professora que salvou as crianças do afogamento, ela não é valorizada, mas o cara que mata está em evidência, sabe? Essas coisas. Então, assim, a gente tem vários professores de excelência no nosso país em futsal, vôlei, em várias áreas. E cadê os caras? Cadê os incentivos para eles darem continuidade? Os próprios clubes abandonam os caras. A gente tem, se a gente começa na nossa educação física, que até então, até um tempo atrás, ela foi retirada das escolas, gente, que é um aborto maior.
Até eu que sou ignorante, eu sei, pô. A cada uma pessoa que faz atividade física, ela tira 6 do hospital. Até eu que sou bocó, sei disso. Como é que as pessoas não valorizam a educação física? E aí você vai nos outros lugares que valorizam, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, elas vivem mais, elas comem melhor, elas se relacionam melhor entre elas, porque o esporte é o caminho para tirar várias situações. E eu não estou dizendo situações de gente de rua, não. Tirar as pessoas de casa. Só o fato de você sair da sua casa, de não ficar pendurada no telefone, te é um, já te ajuda aí muito. Aqui, as pessoas, eu vou pegar o celular aqui para mostrar, tá? As pessoas ficam assim na rua. Elas andam com o celular 24 horas por dia. Você vai em qualquer quadra, e aqui tem quadra pra caramba, de futsal, de basquete, de qualquer coisa. Tá tudo cheio, pô. Tudo cheio, tudo lotado. Que eles entenderam que eles podem ficar assim, e quando eles chegam na prática, eles deixam o celular do lado. E não querem postar videozinho na internet, não querem nada. Eles apenas querem jogar bola, querem jogar basquete, querem jogar tênis de mesa. Aliás, eu vi ontem 2 tiozinhos jogando aqui numa velocidade que, nossa senhora, eu não conseguia nem acompanhar a bolinha. E você vê criança pequenininha brincando também. Então, assim, você vê que aqui é um pessoal que ainda está em transição, é um país que está se remodelando como relacionamento entre pessoas, está aceitando mais pessoas de fora. Tem muitas pessoas vindo morar aqui porque vêm oportunidades aqui em Almaty, né? E como você falou também, pode ser um pulo para a Rússia, para outros lugares também, mas aqui é uma cidade que oportuniza muito. Então, você vê que as pessoas têm uma preocupação, sabe? As academias sempre cheias, porque não é pela estética, é pela saúde. E a gente esquece disso e pensa só em, eu quero ganhar dinheiro fácil, eu quero ter like, eu quero ter clique. Ela esquece do contexto todo que isso pode gerar, entende? E faz com que os professores entrem nessa mesma onda. Eu preciso ter clique, eu preciso ter like, eu preciso ter seguidor, porque aí eu deixo de ser professor e vou ser milionário. Aí você vai ter o dinheiro do mundo e vai se matar com 15 dias. É o que a maioria está acontecendo. E se matar, que eu digo, não é se matar, tirar a vida, é se matar. É entrar numa depressão, é adoecer, é precisar de um médico. E aí o médico que você precisa, ele é recém-formado, ele faz a mesma coisa, ele fez o curso pela internet, porque ele precisava do diploma rápido, ele vai te atender, ele te atende mal, por consequência, tu não se cura, e assim vira uma roda gigante, onde todo mundo começa a adoecer e a gente perde oportunidades de vários atletas, oportunidade de ser humano ser melhor, oportunidade de a gente ter um relacionamento melhor entre as pessoas e vão se diminuindo a cada dia. Infelizmente, esse é o caminho. Enquanto não passar essa transição, a gente vai ver vários casos assim, normal. E é normal. Tô em depressão. Mas tá em depressão por quê? Porque o meu chefe me cobra muito no emprego. Porque na escolinha eu tenho que dar um resultado de formação. Irmão, você trabalha para isso. Ou você trabalha para quê? Eu treino goleiro é pro goleiro render. Eu treino, eu vou no clube para ser cobrado para o meu trabalho ser de excelência. Agora, eu tô sendo cobrado e eu vou entrar em parafuso porque eu tô sendo exigido o meu máximo. Eu não tô indo lá para treinar vôlei, para treinar basquete, que eu não sei. É um esporte que eu não sei praticar, não sei ensinar, não sei nada. Então eu não tô indo lá para fazer uma coisa que eu não sei. Eu tô indo lá para fazer uma coisa que eu sei. E aí eu tô bravo que eu tô sendo cobrado por isso. Não pode me cobrar, por que que não? Não pode falar com o menino assim, mas quem disse que ele falou errado? Não, mas eu julguei. Então, mas você é quem para julgar o professor? Essas situações. E acontece assim, ó, direto. Aluno querendo julgar um professor. Da onde, gente? Que mundo a gente tá? Com que bagagem, com que experiência de vida, com que experiência emocional uma criança tem para dizer que um professor é bom ou ruim? E é isso que a gente que está acontecendo. Por quê? Porque é excesso de informação, é excesso de. E não é nem. E eu estou dizendo que não tem que ter. Tem que ter informação, porque a internet está aí para isso. Mas tem que saber o que você vai fazer, ué. Olha, a Pietra sabe bem. Quando ela. O professor na escola. Ué, calma aí, calma aí. Vamos começar de novo para eu poder entender. O professor está lá dando a aula dele. Se você conversa, não presta atenção, a culpa é do professor. Mas ele não chama atenção. Tá. Então, o mundo, todo mundo joga lixo no chão, eu vou lá e vou derramar a lixeira no chão, porque todo mundo joga. Tem que ter um mínimo de lucidez e discernimento, pô. Então, assim, e tá acontecendo isso muito todo dia. Todo mundo quer ser o youtuber, o influencer, o ru do negócio, porque eles querem o quê, no fundo? É dar um tiro certo na rede social para viralizar e ficar rico em 5 minutos.
Que eu vejo isso. A, a verdade, ó, a verdade, Igor, que muitas pessoas, inclusive estão nos acompanhando aqui, ela é o que você falou, cara. Eu assino não só embaixo, mas do lado direito, esquerdo, em cima, no meio, porque é exatamente, cara, sobre isso. E infelizmente a gente tem visto uma omissão muito grande de pessoas importantes da nossa modalidade em questão de tocar nesse assunto, com medo das retaliações. Se a gente tem medo de retaliação, Igor, a gente nem, primeiro, a gente nem entra de cabeça na modalidade. Se é Sim, para melhorar a modalidade, a gente sim precisa tocar na ferida. Eu acho que a verdade é essa. Mas, infelizmente, o nosso país e o nosso futsal, ele não está preparado para ouvir a verdade. E essa verdade que você comentou aqui, que não é uma verdade só do Igor. Eu acho que ele é uma verdade minha, acredito que a Samiri também, e que quem está nos acompanhando aqui. Porque, cara, eu vou te dizer uma coisa. A gente é a geração da desculpa pronta, né? De ter já tá tudo já preparado. A gente sabe que vai dar mal em alguma coisa, mas já tem uma desculpa pronta, né? claro. E além da desculpa pronta, a gente quer terceirizar a culpa, que a culpa é nossa, mas a gente quer terceirizar a culpa. A gente quer situar que, por exemplo, eu errei, mas se a Samir tá do meu lado, não, mas a Samir foi conivente com isso. Então, assim, não teve nada a ver com Sim. isso. Então, a gente hoje tem terceirizado. E é por isso que eu volto a falar. Não adianta fazer campanha de futsal olímpico, não adianta fazer campanha de mobilização para uma valorização no esporte, sabendo que às vezes a gente mesmo negligencia o nosso esporte. Claro. Em muitas e muitas e muitas coisas. Então, para o futsal ser olímpico, primeiro ele precisa ser organizado. E não é. Não é, como deveria ser. A gente torce que a nossa modalidade seja organizada, ela seja realmente a visibilidade possível. A gente teve o Vini aqui recentemente, que o Vini não precisa nem falar. O Vini tem uma voz que ecoa Sim. dentro do futsal e do esporte. A gente falava da Kings League, para quem não acompanhou, o pessoal acompanhando a nossa última resenha que tivemos, falou da Kings League. A Kings League só é o que é por conta de influenciadores. Tira os influenciadores da Kings League para ver o que acontece. Nada. Não acontece nada. Mas assim, a gente prefere ficar observando outras modalidades surgindo e tomando a nossa frente e a gente braços cruzados. E quando eu falo a gente, é num todo. Claro que uma pessoa só não vai fazer, como a gente fala, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas, obviamente, a gente tem visto que o ego, Igor, é muito grande. O ego, de que sentido? O Igor tem o poder, eu não vou distribuir poder. O poder é meu e eu que mando. Entendeu? Então, assim, a gente tem visto isso. E eu falo aqui, a gente não tem rabo preso com ninguém, né? Principalmente sobre questão de federações, né? Que é uma coisa terrível. Até hoje eu não. Gente, é uma loucura no Rio Grande do Sul. Liga Gaúcha e Gauchão, é uma loucura. É aquilo ali, uma coisa de louco. E eu não tenho problema de falar. Não tenho problema aqui. Aqui para mim não tem problema, né? Porque eu já falei, aqui é democracia, a gente fala aquilo que a gente vê e é para bem da nossa modalidade. Não é bem pro Kaique, nem pro Igor, nem pra Samile. É bem pro futsal. Não existe isso. Tem hora que, por exemplo, eu vou oportunizar a modalidade, Igor, eu vou apresentar a modalidade para um aluno meu, vou falar, assiste a Liga Gaúcha aqui. Aí no outro dia, o mesmo time que ele assistiu ontem joga de novo. Que loucura é essa? Não, mas ele jogou Gauchão ontem. Não, mas jogou outra. Cara, isso é uma loucura que não pode mais acontecer. Mas é briga de ego. Briga de ego que tem acontecido sempre, 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 sempre. Então, e o que você falou aqui, assinamos embaixo. E tem que se falar sim. Tem que se falar sim. Não tem esse negócio de meia-culpa, tem que falar, principalmente desse princípio das categorias de base da formação. O nosso problema é que a gente acha que todo cara que dribla é o novo Falcão. Não é assim, não. O Falcão é único. Manuel Tobias é único, Lenise é único, Schumacher é único, Neto é único, entre outros. Cada um tem sua particularidade, cada um tem sua individualidade. Não vai ter outro Falcão, não vai ter um outro Manuel Tobias. Vai existir outros. Né? Vai existir um João, vai existir o Mário, vai existir outras pessoas. Mas o nosso problema é isso. O que a gente tem feito para cada vez mais a gente colocar nomes na nossa modalidade? Exemplo maior, o Rodrigo vai sair. Quem é o nosso grande nome hoje, depois do Rodrigo? Não tem, cara. Não é difícil. Uma bandeira. Uma bandeira. Né? Então, assim, Sim. a gente, infelizmente, tem se omitido muito nesse quesito, Igor. É um assunto forte, mas precisa ser válido, precisa ser falado, sabe? Sempre. Porque, infelizmente, cara, infelizmente, isso nos deixa triste,
Claro que dentro disso tem muitas coisas boas. Para mim, a maior felicidade é o que vai acontecer agora. A Copa do Mundo Feminina, que as meninas lutaram, suaram, vestiram camisas do masculino, vestiram calções, se alojaram em lugares precários, que só o sangue de Jesus mesmo, né? Se a gente falasse aqui. Inclusive, o pessoal da seleção na época ajudou com patrocínio. Então, assim, são Sim. coisas que as meninas lutaram e hoje elas merecem sim. Eu tô torcendo e eu não tenho dúvida que elas serão campeãs, né? Claro que Copa do Mundo é outra coisa, mas elas vão fazer muito bonito. Mas, cara, são essas coisas que ainda nos alimentam e nos faz motivar pela modalidade. Mas essas coisas que a gente citou aqui, a gente poderia citar mais aqui. Mas se a gente for abrir o leque aqui, vai ser 2 horas ou mais de falar de coisas aqui que a gente tem visto errado. Mas, Igor, o que você falou, certíssimo. Certíssimo. Né? Eu vejo muito assim, ó, eu falo muito por Minas, né? Não falo por Minas, eu falo de Minas. Quando eu comecei, e aí fala assim, ah, mas lá atrás era diferente. Mas eu não estou falando de pessoas, eu estou dizendo de estrutura. A estrutura era 12 times no Metropolitano, num sub-13, e mais 8 times no estadual, sendo que o estadual reunia os campeões do interior para vir para o estadual, que era o regulamento. Então você tinha 4 e 4. Então você tinha mais de 30 clubes no estado jogando uma categoria sub-13. Hoje você não consegue fechar 10 para fazer um campeonato adulto. Aí, e a gente quer falar de organização em cima se a gente tem uma base precária. Aí você já sabe de equipes, e aí aqui eu não vou ficar citando o nome de equipe, mas que não vai investir mais na categoria de base, por questões de financeira, por questão. Aí, bom, eu não estou aqui para dizer que cada uma sabe onde aperta o teu calo. Mas você já está abandonando uma área que vai te sustentar, que é a base. Por isso chama base, né? Base, alicerce. Você abandona, como é que você vai ter atrativo? E aí você tem um jogo de uma categoria sub, sei lá o quê, que os pais saem no braço na arquibancada. Você tem um outro jogo da categoria sub não sei o quê, que as torcidas brigam, saem na porrada na arquibancada. Você vai esperar o quê depois? Aí eu penso assim, ó, as modalidades elas são muito bacanas. Você tem várias mostras de sucesso, de entretenimento. Mas como que a gente vai querer ter um entretenimento no futsal se a gente não consegue fazer o simples, gente, na modalidade? E o simples, eu não estou dizendo que é no adulto, não, é na base. A gente não consegue sustentar o simples, que é a base. Aí as Taças Brasis, né? Taças Brasil sub 9, sub 5, tem um monte no país. Tu não viu uma divulgação bem feita, e não é culpa eu não estou botando culpa em ninguém. Estou só como fazendo o meu comentário. Você não tem uma divulgação correta. Você tem a quadra toda remendada, toda suja. Os vestiários, aí entra a questão de estrutura, que é precário. Aí lá atrás, os campeonatos que eram iguais, da mesma forma de disputa, no mesmo lugar, você só podia fazer o campeonato se você tivesse um hotel bom, uma alimentação decente e um ginásio adequado. Por que que lá atrás podia e agora não pode? Qual que é a diferença? O ginásio, teoricamente, ele fica mais velho, óbvio. Mas peraí, a gente tem ginásio novo, a gente tem condições melhores. A gente tem muito mais incentivo de vários poderes para poder realizar um campeonato decente. E não conseguem fazer? Será que é tão difícil fazer o simples? O simples, só o simples, só o básico. É difícil? Eu assisti alguns jogos que você vê algumas situações que chega a ser o cúmulo do absurdo. Você não pode botar uma placa de LED num ginásio que a quadra não tem pintura adequada. Você vê um jogo numa uma placa de LED com uma pintura, uma quadra, um lixo. Não pode, cara. Não tem condição. Aí você vai dizer, mas a gente tem que copiar da Kings League, não sei o quê. Não, pô. A gente não consegue copiar. Até porque a Kings League tem um investimento de influenciadores, de várias situações e tal, que a gente poderia tentar adequar outras coisas para o futsal, pô. Outras coisas. A não ser isso. E o pior, o Brasil é o maior vencedor da modalidade. E ele não consegue nada por causa disso. Vou dar um exemplo. Aqui no país são duas leis que envolvem o futsal, né? A primeira, que o governo ele dá um dinheiro para todos os clubes. E não é pouco. Só que esse dinheiro não pode ser feito para pagamento de estrangeiros. É uma lei que entrou agora em vigor no país. Porque o país quer que desenvolvam mais atletas do futsal. Primeiro ponto. Segundo, tem o dinheiro dos esportes olímpicos. O futsal saiu dessa lei porque ele não é olímpico.
A Federação de Futsal foi no governo e disse: olha, eu penso que a gente merece esse dinheiro por causa disso. Aí mostrou toda a história do Karate, o investimento do CEMEI, a história do Tupar, a história do Ayat, a história do Atiral, a história de clubes que já acabaram, a história da seleção. Juntando todas, é a modalidade a modalidade mais vencedora do país. O governo, o que que ele fez? Vocês têm razão. Vocês estão cobertos de razão. Reviu a lei e refez a lei. E saiu, a lei foi divulgada anteontem. O futsal está incluso nas verbas para esportes olímpicos em função dos seus títulos, das suas conquistas. Ponto. O dinheiro do governo que entra, ele foi contestado pelas outras modalidades e adivinha o que aconteceu? O reconhecimento do futsal foi maior porque as outras modalidades disseram que o dinheiro ia para o futsal mais que as outras. O governo disse assim: o dia que vocês ganharem o que o futsal ganha de títulos e de reconhecimento, a gente vai dar o mesmo dinheiro para vocês. Porque o dinheiro aqui não tem problema. Eles foram lá e recolheram a ignorância e ficaram bem quietos. O hóquei ganha mais dinheiro porque o hóquei é diferente aqui, é um esporte tradicional da região, enfim. Mas aí a gente está falando de esportes de país, né? Por exemplo, o beisebol na Venezuela ele é maior. Tá? A gente tem que entender isso também. Mas no Brasil, como que o futsal, do tamanho que é o futsal no país, ele não consegue ter os direitos que os outros têm? Por causa de tudo que você falou. O negócio não ele começa, ele respinga embaixo, começa embaixo, mas termina com uma incompetência muito maior em cima. E aí entra o eu vou pensar, eu vou dar o meu jeitinho, o que que eu posso ganhar fazendo isso? Ah, vamos fazer uma Taça Brasil. Ah, não, não vou ganhar nada. Ah, vamos fazer um projeto de desenvolvimento de categoria de base, onde a gente pega crianças carentes e vai fazendo até chegar na parte de sub-20, onde a gente consegue estruturar um pouco melhor para a gente oportunizar escolas, oportunizar benefícios para essas crianças que não têm através da modalidade. Tá, mas eu vou ganhar o que com isso? É só assim. É só o que que eu vou ganhar. Cara, tu já recebe, tu tem o seu pagamento. Então faz a tua partezinha. E aí, repito, aí é a coincidência. O título da minha primeira palestra de treinamento de goleiro e o título da minha primeira palestra de análise de desempenho, eu penso que ele casa muito com o que a modalidade precisa. Vamos fazer o simples bem feito e olhar além das quatro linhas. Isso é um pensamento. Eu venho pensando isso faz tempo até. Então, a de treinamento de goleiro, que aquela época ainda fazia-se aquele específico que a gente chamava, a gente disse, vamos fazer o simples bem feito, e na análise de desempenho tu tem que enxergar o quê? Além das quatro linhas. E aí uma analogia óbvia, a nossa organização, enfim, a nossa infraestrutura, não só de análise, né, mas de parte administrativa. E a gente sabe que tem muita gente boa, pô. Tem muita gente Sim. bacana, tem muita gente legal na modalidade, enfim. E a gente torce para que a coisa funcione da maneira que tem que ser. Mas essa transição ainda vai ser, na minha visão, vai ser longa e dolorosa. É exatamente o que você falou. Muita gente, a gente tem muita gente boa. Muita gente boa. Né? E deixar até uma coisa muito bem clara aqui, para todos que estão nos ouvindo. Independente, inclusive, isso é uma coisa que vai ficar documentada, nenhuma marca futuramente que possa chegar aqui no nosso projeto, ela pode nos calar. Eu acho que no dia que nos calar, eu acho que nunca vai ser a gente e o projeto encerra. Porque aqui não é opiniões avulsas, contribuições, porque eu acredito que hoje nós temos voz para isso. Que a gente tem credibilidade dentro da área, dentro da modalidade. Pela seriedade e pelo trabalho que a gente faz dentro do futsal. E não é um trabalho meu, é um trabalho de todo mundo. Eu nunca terceirizo glamour para mim. Porque quando você terceiriza glamour muito para você, você esquece de quem realmente te abraçou e quem realmente acreditou em você. E um deles está aqui hoje, que é o Igor, que obviamente acreditou também desde o início ali. E eu sempre faço questão e sempre enalteço quem esteve conosco desde o início. Você, o Fabiano, entre outros aqui que eu posso citar aqui, eu sempre vou citar, porque eu acho que a melhor forma do ser humano é gratidão. A gente precisa ser grato e a gente precisa reconhecer as pessoas que estiveram ao nosso lado, principalmente no princípio. Mas é deixar muito bem claro, a gente não pode se calar. A gente não pode se calar. Tudo que a gente está falando aqui não uma coisa que para prejudicar a OAB. Não tem esse negócio. Eu acho que quem está assistindo aqui, quem está nos acompanhando, é meramente inteligente para entender
que tudo que a gente está falando aqui são sugestões para melhorias, sabe? Eu estou cansado, eu e os demais estamos cansados de ver a nossa modalidade se tornando resto para muitas coisas. E a gente entende nisso. Quando eu falo resto, é porque o futsal não merece migalha, gente. Qual o Igor falando aí do que acontece no que ele vive hoje? É totalmente diferente no Brasil, mas diferente por quê? Porque a gente não valoriza. A Vou gente dar um prefere exemplo. Peraí, deixa eu só. Peraí, eu tô valorizar aqui, tá? o que dá hype, né? O que dá hype, infelizmente. E deixando bem claro, eu não tenho nada contra a Kings League. Eu não sou muito de acompanhar, não tenho nada contra. Para mim, tudo que é novo é bacana, que contribui e tal. Mas estamos aqui por uma bandeira, o futsal. E a gente entende também, né, Igor, que muitos jogadores têm ido para a Kings League porque a valorização é maior. E não adianta chamar um cara de mercenário porque ninguém entende, ninguém paga as contas de ninguém. Ninguém. Ninguém Nada. paga. Então, acima de tudo, se eles estão sendo muito bem valorizados, merecem ir mesmo. Porque justamente não acontece isso na nossa E é uma modalidade. questão de escolha também. Por exemplo, o cara recebeu uma proposta para sair, o clube foi ressarcido ou não tinha contrato. O cara, ele não é obrigado a. É engraçado porque muitos clubes eles pensam assim: ah, eu posso mandar o cara embora, eu não quero ficar com ele no outro ano. Até a gente estava até conversando aqui, eu e o Daniel e o Zé, sobre essa questão de contratos. Que surgiu ah, mas fazer contrato longo às vezes acomoda o atleta. Tá, então você faz um contrato de um ano, aí o clube não quer ficar com o atleta. O clube pode não querer ficar com o atleta. É o direito do clube. Mas se o atleta disser para o clube que não quer ficar, o clube fica ofendido. Não, eu não quero ficar. Por que não? Porque eu não quero. Eu não gostei, eu não me adaptei, eu não me senti bem, eu quero sair. O clube se sente totalmente ofendido. E eu acho isso um dos maiores absurdos que tem. Tanto que todas as vezes que eu tive conversas de renovar, de ficar ou não ficar, quando o clube diz assim, a gente vai ver se vai ficar com você, a resposta que eu dava era a mesma. Eu também vou ver se eu quero ficar aqui. Porque a opinião, a decisão é minha, porque eu que sou a pessoa envolvida na situação. O clube, óbvio, ele tem que querer, como não quer, mas eu também posso ter esse direito. Porque senão vira uma coisa, só o clube quer, aí entra aquela história que a gente fala, só interesse de uma parte, né? E não é nem o clube. Às vezes é a pessoa que está no comando, que aí entra a questão do poder, do eu posso e eu faço como eu quero, ela esquece o contexto que tem todo mundo envolvido, né? E aí acaba se prejudicando. A gente tá falando negócio de estrutura, né? Eu vou mostrar uma medalha para vocês, não sei se vocês conseguem enxergar bem. Dá para Tá vendo? ver. Ela é uma medalha grossa, bem feita, pesada, que tem uma tira, tá? Eu vou exemplificar. Eu não tenho outras aqui do Brasil, se eu tivesse, eu mostraria. Isso aqui foi um torneio que foi feito dentro do clube, pelo clube, do futsal feminino. O futsal feminino do país é o atual campeão local, do primeiro campeonato que teve da Liga do Cazaquistão, que foi muito legal. E a gente sabe que o primeiro tem várias situações, as meninas não são de uma qualidade igual o Brasil, de seleção brasileiras, enfim, mas são meninas que sabem jogar. Muitas já jogaram Champions em futebol de campo, né, Champions League e tal. E o que que eu estou exemplificando isso? Foi um torneio que foi feito aqui com algumas escolas daqui da cidade e universidades. Então não tinha nenhum time profissional. Foi feito para divulgar o futsal feminino, para valorizar as meninas e para as meninas do nosso time, do Karate, poderem jogar. Porque o campeonato local ainda vai, o campeonato da liga vai demorar. Eu duvido que algum campeonato do Brasil que não seja oficial ou até oficial dê uma medalha desse padrão. Duvido. Eu duvido. E sabe por que que não vai dar? Porque eles vão dizer que é caro e não precisa. Isso aqui, não, a gente pega isso aqui e faz outra coisa. Ou fica pra gente, ou. Não, a gente não faz. E eu tô falando isso porque acontece. E não é pouco. Não, pode ser de qualquer jeito que tá bom. Cara, uma das coisas claro, a gente já sabe que de qualquer jeito não serve, mas aqui, e aí eu cito porque é a minha experiência de vida fora, né? E tem pessoas que vão estar. Tem um monte de defeito como o Brasil, e o Brasil, para mim, ainda é o melhor país do mundo para se viver. Mas aqui, eles não fazem nada que não seja bem feito. Não existe mais ou menos. Aqui, o país está todo em obra, porque vai entrar neve a período de neve agora mês que vem, ele está todo em obra. O tijolo que eles colocam ali na rua é o melhor tijolo que tem no país. Eles vão colocar aqui, que é um bairro nobre, e eles vão colocar o tijolo lá na periferia. É o mesmo tijolo, porque eles não aceitam nada que não seja bem feito. Ah, tem ginásios que têm problemas em outras cidades, que tem. Estou dizendo que não tem. Mas
na grande maioria, não pode ser 90%. Tem que ser 100 a 110%. Não existe o mal feito. Não pode ser meia boa. Ou é bom ou não se faz. Ah, mas tem que reformar, tá? Então a gente vai deixar assim. Quando tiver condição, a gente vai trocar pelo melhor. Pelo melhor. Não há, remendo não faz aqui, não. Cara, é impressionante. E não é só a questão de estrutura assim, não. É escola, é valorização de alimentação daqui, em qualquer lugar que você vai é boa. Ela não pode ser meia boca, ela tem que ser boa. Boa, mas boa. Porque todo mundo tem que comer bem, se tratar bem. E aí a gente entra nas questões. Ah, vai fazer uma competição. Pô, não, não vamos fazer. Por quê? Porque a gente não vai dar o melhor. Simples assim. Como diz os outros. Simples. Se não for para dar o melhor, não adianta começar. E aí a ideia parte assim, tem. Por exemplo, aqui a gente tem uma academia que tem todas as categorias. Nós estamos dando cursos para os professores daqui, para eles poderem melhorarem a sua metodologia de ensino, porque eles identificaram que é uma metodologia defasada, que eles precisavam renovar isso aí tudo. Então, isso é um grande ganho, sabe? Que eu digo, então vamos fazer direito, ter a reestruturação que precisa. Vai ser difícil? Vai. Mas você perde ali 2, 3 anos Perde não, né? Você investe 2, 3 anos na reestruturação, tu ganha 50 para frente, pô. E olha o sofrimento que foi, e aí o Marquinhos pode contar, a questão da própria seleção brasileira, cara. Olha o tanto que a seleção penou para ela virar ela teve que virar um clube, onde as pessoas que estavam nesse clube tiveram que reestruturar um modelo de futsal de uma nação inteira para poder conquistar o título. Eu não estou dizendo só a questão de atletas. Em questão de reestruturação de tudo, a seleção teve que passar, pô, porque ela era bagunçada. E era a seleção brasileira. Então você ter que fazer isso para você poder alçar voos maiores é um negócio assim, dentro do nosso país que teria que ser bom, é um absurdo. A gente estava citando várias equipes aqui, né? Gigantes e que desceram degraus e não conseguem voltar. Porque esse patamar, de repente, eles descobriram que assim, é um patamar aceitável. Eu não sou cobrado. Eu posso cobrar até um ponto. Se eu tenho resultado ou não, eu vou estar ali na minha cadeira cativa e tá tudo bem. Eu não saio da zona de conforto e fico ali. Aí eu posso xingar o treinador, eu posso na rede social xingar um atleta, eu posso ir no futebol com os amigos cornetar todo mundo e tá tudo certo. Porque eu tô ali, mas eu não tô, o meu tá ali, eu não preciso me envolver. E assim, e aí quem se envolve de coração e de verdade começa a penar. Porque será que vale a pena? Aí você começa a excluir alguns, porque nem todo mundo tem essa resiliência, essa cara de pau e essa visibilidade de ficar ali toda hora, toda hora, toda hora. E infelizmente, as pessoas que fazem isso, elas estão saindo. E a gente pode citar o próprio Rodrigo. O Rodrigo é um cara que faz pela equipe dele, da Magnus, ok, e faz pela modalidade, usando tudo que ele construiu na carreira dele. Só que ele também vai parar. Não, não vai ter. E os que têm também estão parando. Ah, estão fazendo de forma correta ou não, é outra história. É outra história. Que às vezes eu julgo muito, mas também tento entender o outro lado. Mas, vai cobrar agora porque tá parando. Claro, porque se é no início, ele vai perder o emprego, ele vai ficar sem time. Pega um moleque de 22 anos e diz para reclamar da estrutura de algum clube. No outro ano, ele tá desempregado. Não joga mais em lugar nenhum. Então a gente entende isso também, que o cara, vou aproveitar que eu tô deixando a modalidade dentro de quadra e vou fazer tentar ajudar. Ou aí às vezes passa do ponto. A falta de conhecimento e a falta de uma assessoria também influencia muito nessas pessoas. Mas aí é o que a modalidade oferece. E aí entra tudo que a gente está conversando. É uma coisa que vem lá de baixo e vai lá para cima. Então, não adianta. A gente vai É, ficar enxugando gelo por um bom tempo. eu costumo dizer, se a gente abrir aqui o leque de tanta coisa, às vezes fica aqui engasgado para a gente poder falar, a gente falaria. Mas eu acho que muita gente entendeu o que a gente quis falar aqui e o que a gente falou aqui, muitos dos nossos amigos, não é que não tem coragem, mas é que não pode por onde está hoje, pela voz que tem hoje. Então, há retaliações, há retaliações com muitos dos nossos amigos que têm essa mesma ideia e a gente sabe, mas é justamente em podcast como esse
que a gente tá aqui sem negócio de rabo preso com ninguém. Com ninguém. Tem esse negócio, né? Que a gente, para mim, eu aprendi uma coisa na minha vida: criação. O que é certo, o errado é errado. E acabou, não tem meio termo. A gente, pela verdade, a gente é descredibilizado pela verdade. Não pela nossa verdade, mas é porque é a verdade é nítida, É. né? Mas tudo bem. Bom, Igor, continuando aqui nessa resenha, porque a resenha hoje curtiu aqui, mas a gente vai lembrando de coisas aqui e nos deixa logo, né? Puto da vida logo com muita coisa, mas tudo bem. Cara, você teve esse princípio ali antes mesmo da preparação de goleiros. Como é que tu avalia o teu período ali como atleta? Quais são as coisas hoje que, como preparador de goleiro, que tu vê há 10 anos atrás, ou desde quando tu terminou ali e tal? Tu fala assim, cara, eu fazia certas coisas assim que, obviamente, hoje você não faz por tudo que você é, pela construção do cara que você é hoje e tal. Mas como é que tu olha o teu período ali de atleta? Qual foi os pós e contras que você pode citar assim pra gente? Cara, o contra é que eu nunca fui atleta, né, meu? A verdade é essa, eu sempre fui jogador de bola. Eu era um cara muito. Não me cuidava fora de quadra, ia pra noite, não respeitava muito algumas situações. Eu não era atleta, não, pô. Eu, eu era muito esforçado, muito dedicado, tá? Isso aí. Gostava de treinar, principalmente parte de específico e tal, mas eu tinha pavor de academia. Ave Maria, eu olhava a academia e chegava a me dar uma coisa, chegava a me dar um troço. Eu chegava virado do treino, quando eu sabia que era academia, eu chegava virado, sabe? Essas coisas assim que eu não faria, tá? Eu acho que eu não faria. E ficaria um pouco mais com a boquinha fechada. Acho que na minha época, eu ficaria com a minha boca fechada. Acho que eu poderia ter ido um pouco mais, assim, um rendimento melhor se eu tivesse com a boquinha fechada e preocupasse mais em treinar. Mas de resto, cara, sei, cara. Acho que essa parte fora de quadra até o meu jeito assim, as coisas aconteceram muito rápido pra mim, né? E eu era muito agoniado. Hoje eu sou bem menos, mas eu queria ser jogador, sabe? Assim, esse negócio de vou ter dinheiro, vou ter carro, vou ter relógio, óculos, tênis da hora. Essas coisas, esses vislumbramentos assim, sabe, de moleque novo, eu tinha, meu. Então eu atropelava as coisas. Antes de eu receber, eu já gastava o dinheiro porque eu já queria. Eu era muito assim. E eu era muito doido, mas assim, doido de doido de fazer coisas assim fora de quadra que não tem condição. Pô, vou contar uma, posso? O deve. Eu morava com o Rabicó, né? E lá em Rio Verde. Não, mas calma, calma, né? Não é de coisa, não. Lá em Rio Verde, era assim, o alojamento era grande e tinha a sala que era menor, que tinha ar-condicionado. E Rio Verde é quente, né? Óbvio. Quase não é quente. Aí o Rabicó não deixava ninguém ficar na sala, porque ele dormia na sala. Aí ele expulsava os moleques. E os moleques não tinha muito respeito por ele, né? E eu cheguei, então, como eu tinha jogado com o Rabicó no Galo, ele me viu, aí, pô, Igão e tal, não sei o quê. A primeira coisa que a gente fez foi pra um bar e viramos uma noite bebendo, eu e ele conversando fiado, no primeiro dia que eu cheguei. Aí eu vi que, pô, ninguém dormia na sala, um calor do cão. Eu falei, não, vou tirar o Rabicó daí. E o Rabicó toma muita água de noite. Eu falei, eu vou avacalhar com ele. O que que eu fiz? Eu tirei todas as águas da geladeira, peguei uma garrafa d'água e na garrafa d'água e fechei e botei na geladeira. Eu fiz xixi na garrafa. E botei na geladeira. Ó, o nível. Ele chegou de madrugada, o pessoal, ele expulsou todo mundo da sala e ele deitou e dormiu. E lá pelas 4, 5 horas da manhã, ele vem. Igor, seu filho é de uma não sei o quê, seu vagabundo, seu isso, seu aquilo. Falei, o que aconteceu, Rabicó? Eu tomei mijo. Falei, mas e o que que eu tenho a ver com isso? É teu? Ele sabia que era eu, porque eu era o único doido a ponto de fazer isso. Aí depois desse dia também ele nunca mais dormiu na sala. Conseguimos o objetivo. De uma forma complicada? De uma forma complicada. Mas a gente atingiu o objetivo. Teve que. Os fins não justificam os meios, mas a gente teve que atingir esse objetivo. Que a gente dormiu na sala. Aí em Caxias, a gente foi fazer um churrasco, eu passei do ponto, cheguei no outro dia em casa, no outro dia. Cheguei no outro dia para treinar, eu treinava de tarde, eu cheguei de manhã, foi uma vergonha do caramba. Fui multado no condomínio que eu esvaziei o extintor no corredor para zoar os meninos.
Não sei, esse tipo de coisa assim, que eu era, mas não tinha como dar certo mesmo, não. E o pior, na hora que a coisa apertava, quem tava no gol? Eu. Era desse jeito. É, pô. O Ney Pereira que gostava. Ney Pereira, esse aí era o melhor que tinha. Aí disputou um torneio que a gente chegou na final, eu era o artilheiro do time. Chegou na final, não joguei um minuto. A gente foi campeão. Ele fez questão de, na entrevista, dizer assim: eu sou tão bom treinador que eu deixei o Igor de fora da final e a gente foi campeão. Eu falei, e eu não jogo a final, que é a parte boa do negócio. O time era ruim. Eu falei, por que que eu tenho a ver que o time era ruim? Ai, mas era uma outra história bacana foi com o Paulinho Cardoso, que essa foi sensacional. Super sincera, era brabo. A gente foi jogar a semifinal do estadual em 2004 contra a Ubra, em Canoas. A gente tinha empatado o primeiro jogo 2-2. E aí o Ângelo jogou um pedaço do jogo, mas ele torceu o pé e não conseguiu voltar e eu fiquei no jogo. E aí ele não tinha condições mais de jogar porque ele tinha rompido o ligamento, não sei. E o Paulinho cagado porque eu ia ser o goleiro. Só que o jogo era 9h30 da manhã, porque ia passar na RBS. O primeiro jogo da RBS, assim, na época. E a gente ia acordar muito cedo. Eu não sei que hotel que a gente estava, que a gente não estava em Canoas. Sei que o Paulinho mandou acordar a gente 6 horas da manhã. Eu e o Ronaldo Queixudo. O Ronaldo Queixudo já levantou, porque o Ronaldo é um mau humor de manhã que, nossa senhora. E eu levantei azedo. Aí a gente foi pra tomar. Aí ele desceu e eu desci junto, assim, a gente na resenha. Aí o Paulinho tomando café, que o Paulinho acho que nem dormiu. Aí eu brinquei com ele, falei, ei, Paulinho, tá cagado? Ele, claro que eu tô cagado. Olha o time que sai jogando, você no gol e Ronaldo de back. É óbvio, é 1-0 pros caras. Eu falei, calma. Nós vamos ganhar o jogo e não vai ser por sua causa, vai ser por nós. Porque tu também ali do lado de fora não vai ajudar muito. Final da história, ganhamos o jogo 4-3, fomos pra final, conseguimos eliminar a Ubra em Canoas, que já era muito difícil. Já era difícil jogar com a Ubra, em Canoas então era pior. E eu fui o goleiro. Aí a gente ganhou. Aí eu falei pra ele, viu? Ganhamos. Ele, mas não foi contigo. Foi, claro, ganhamos. 4-3 sou eu, pô. É eu que eu, o goleiro. Aí foi, pô. Cara. Você falou do Paulinho aí, mas Ney Pereira também é um cara que, inclusive, Paulinho, o Ney passou por aqui, a gente contou grandes histórias. Você tem algumas histórias também com o Ney, também, assim, bem hilárias também, assim, que e a gente dá pra. Só de tu Ney lembrar, cara. Pereira? Isso. Pô, Ney Pereira fazia caipirinha com picolé de limão, pô. A gente fazia churrasco, ele daqui que o velho é experiu, o velho sabe. Ele botava o limão no copo, botava a dose de pinga e açúcar, mexia, derretia o limão. Ele, o velho faz caipirinha de limão. Mas o Ney tem várias histórias com ele, assim, muito bacana. Aí tem uma que envolve o Rabicó, né? Entre outras, assim. Mas o Ney, pô, a gente disputando uma final de campeonato valendo vaga. O Ender não tinha jogado um jogo, que ele tinha operado o ligamento. Ele bota o Ender na quadra, faltando 2 minutos. Ele pediu tempo, começou a chorar de emoção, porque o Ender tava voltando, dizendo que confiava nele. Eu falei, tá aí no resto que tá normal. Você não vai botar um cara que não tem a perna, tá quebrado. Falei, não, não, nós vamos ganhar com ele. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, nós vamos perder com ele. Aí a gente ganhou. Mas ele era muito hilário. Ele dizia que eu era a bazuca do time. Que o time dele era todo mundo 38 e eu era a bazuca. Que eu ia pra matar, pra resolver o negócio. Aí quando dava errado, ele hoje a bazuca molhou. Você não resolveu, foi nada pra mim. Mas a gente era vizinho de bairro em Belo Horizonte, pô. Ele morava, porque ele era casado na época com uma mulher de Belo Horizonte. E a gente era vizinho de bairro. Aí a gente ia pra Belo Horizonte seguido, assim, e tal. E a gente, pô, a gente resenhava muito, contava várias histórias e tal. E ele é um cara sensacional, pô. O conhecimento dele, assim, a inteligência dele é piada. Ele foi o cara que foi um dos que revolucionou o futsal, pô. Que hoje em dia não tem, você não consegue mais assim, ter tanta revolução, né? De pressões táticas e tal. Ele foi o cara que mudou a tática do jogo. Daquela troca de back pivô que tinha, ele que implementou. E eu acho que ele é um dos que a gente entra naquele assunto da falta de reconhecimento. Acho que poderia ele, Paulo Mussalem, Sananduva agora, que tá tendo uma visibilidade maior, já antes já poderia ter tido, entre outros, assim, que eu posso citar, né? Mas, assim, esses, assim, eu acho que são da velha guarda que mais merecia, assim, um pouco mais de carinho nesses halls da fama aí que a gente poderia ter para a modalidade, e até mesmo tá para colaborar, né, com o conhecimento deles, assim, enfim. Mas o Nilson, eu sou muito grato, cara, ele que me bancou, assim, de jogar, ele que confiou, ele que falou, não, vai lá, moleque, faz aí, depois a gente vê o que que dá. Porque Rio Verde também tinha um goleiro que tinha uma história, né, lá, que era o Juninho, que tava há muitos anos e tal. E ele que falou, não, eu era o mais novo do time, pô. Nosso time era sub-50.
Eu tinha 20 anos. Jogava no meio dos macacos velhos de subóbito. Né? O time que saia jogando era César Paraíba, 30 e poucos. Jailton, 30 e lá vai. Camarão, lá vai. 30 e quase 40. Rabicó, já não sabe se ele tinha 40, 45, 50, 39, porque ele era uma incógnita. E eu com 20. Olha o time que saia jogando. Era esse, o time do subóbito. E eu tinha que xingar esse povo todo na época. Meu Mas Deus, é, cara. foi o cara que me ensinou muito, assim.